África. São países que têm milhares de anos de civilização e nós nascemos há pouco tempo. Tá claro? Nós ainda não tivemos desenvolvimento que fizeram outros. Precisa se colocar no seu devido lugar. Como diz meu tio Silveira, quando alguém se liga, ele fala, mantenha-se no seu mesquinho posição. Mantenha-se no seu mesquinho posição. Aí você sabe, quando tem mais gente capaz, fica quieto. Claro, vou me meter a falar, tá louco, tá certo? Também, gente? Então as nações não são iguais. Umas nações são mais que as outras. E quando uma nação é selvagem, claro, ela não pode se governar, porque as nações são como as pessoas. Assim, um bebê ou uma criança de 5 anos não pode se governar. Uma pessoa é rica, tem 15 anos, não pode vender as propriedades da menor de idade. Tá claro, não? Os pais têm direito de fazer negócio por ela. Claro, criança não. A gente não dá uma gilete na mão de uma criança, uma navalha. Outro dia tinha uma criança aí com uma navalha, fez a barba do irmãozinho. Os filhos disseram. A mãe correu lá, tirou direito a navalha. Claro, porque é óbvio. Criança não tem direito a navalha, nem gilete, nem tesoura. Claro, de vez em quando apareceu no colégio, a irmã fez o cabelo de confusão completa. Perigoso fazer orelha, né? O menino sem orelha. Quando ele estava sobrando muito, deu uma paradinha. Então, assim como crianças não têm direito de fazer o que quiserem, assim também as nações. Há nações que têm um desenvolvimento ainda muito infantil. É claro, hoje são amadurecidas, hoje são envelhecidas. As nações também crescem, amadurecem, envelhecem. É claro? Progridem ou não, decaem. E assim, as nações não têm os mesmos direitos. Claro? O direito de ser pela força, não. Não. O direito pela força foi estupidez. Roma conquistou a Grécia militarmente. Mas quem dirigia Roma era a filosofia grega. Os romanos compreenderam que os gregos eram muito mais sábios e aprenderam a arte e a cultura grega. Quando os bárbaros tomaram a Europa, destruíram o Império Romano, os bárbaros pegaram as encias do imperador de Roma, Teodoro conquistou Roma, pegou as encias imperiais, mandou para o imperador de Constantinopla, diante a nação do Acos, a nação do como é que é? Do Acos vem do zero. A nação Érula tinha acabado com a divisão do império, graças a Deus. E tinha juntado todos que são só o imperador. E eles faziam questão de vez em quando mandar imposto para o imperador em Constantinopla. Ixi, não pagamos imposto aqui dentro. Então manda um imposto para lá. Está claro? Os romanos, depois que os bárbaros tomaram Roma, os romanos à noite roubavam as estátuas nas praças, estátuas de mármore, para moer e vender como cal. Os bárbaros tiveram que fazer leis protegendo as estátuas romanas. Os romanos eram mais selvagens que os bárbaros. Não sei se entenderam. Os romanos tinham interesse em dinheiro, então, moe as estátuas. Os bárbaros não, as estátuas morridas, não vão moer coisa nenhuma. Não sei se fizeram isso. No caso daquele bicho lá na França, lá que filmou na catedral, que tinha falar. Vendeu as pedras, é um selvagem. É uma catedral que tem lá na França, o bicho vendeu todas as pedras, ficou só fachada. O prefeito maçom falou, para já! E parou, ficou fachada de pé. O resto vendeu tudo. É um absurdo, tá claro? Então, as nações não são iguais. Pois não, Senhor, quando disse, e ensinai a todos, os apóstolos têm direito de ensinar a todos. Se um país não permite que os apóstolos vão lá ensinar, os países católicos têm direito de tomar aquele país e permitir que os apóstolos missionários ensinem. Não pode pegar o povo lá e obrigar a ser católico, mas pode obrigar a dar direito aos cristãos a ensinar. Vocês entenderam? Então, os portugueses vinham aqui, os índios não queriam saber de nada. Então, eles tomaram a força e ensinaram a educação, a não comer os outros, tá claro, não? A serem civilizados, ensinaram a religião, etc. A Anchieta contava de uma mulher
que ficou católica, batizada, na hora da morte, ela dizia, como eu tinha vontade de comer um bracinho de criança. Uma pena, né? Mas é assim, eles eram selvagens. Aqui, quando foi feita a abolição da escravidão, minha avó chegou logo depois. Então, antes da abolição, só trabalhavam no pesado os escravos, os negros. Os outros não. Quando foi abolida a escravidão, os negros entenderam que eles estavam dispensados de trabalhar. Só escravo trabalha. Então, quando foram libertados, eles não foram mais nada. Então, dormiam todos na calçada e morriam de fome. Porque não podiam mais trabalhar. Eles eram livres, não eram mais escravos, como é que não queriam trabalhar? Está claro? As famílias de escravos que tinham sido catequizadas e educadas, elas mantiveram a religião católica. 2/3 da cidade de Santos eram de antigos escravos, que tinham se civilizado e foram comprando tudo. Está claro? Mas outros eram selvagens. Os selvagens, quando foram libertados, voltaram a viver como na tábua. Então fizeram as favelas, mantiveram a macumba. Está claro? Não? Os outros não. Não tinha quilombo, só teve um. De Palmares. De Palmares, o resto tudo foi feito pela maçonaria. Não tinha quilombo nenhum. Tá certo? Quando foram queriam fazer a abolição, então a maçonaria lá de São Francisco aí inventou o quilombo de Javaquara, aqui na Zona Sul. Né? Então, pegavam os escravos à força e levavam para o quilombo. Fazia que eles fugiam para então, olha, eu vou dar para o patrão. Segunda lá. Então, os escravos saíram das fazendas, o Luiz Barbosa tinha que mandar tropas do exército para tirar os escravos. Eles não queriam sair. Porque eles eram amigos dos fazendeiros. Entendeu? Estavam muito bem lá. Tiraram a força e aí se empobreceram. Então, as nações não são iguais. E as nações selvagens têm que ser civilizadas. Toda na maternidade que nasce é uma invasão de selvagens. Ué! Gritando para todo lado. Toda geração que chega é de selvagens. Se educar, se ensinar a beabá. O bobo baba, o fio dentro da professora, porque são seguro da professora. Tá claro? Nós nascemos selvagens, só ser educados. Tá claro não? Todas as nações têm que ser educadas. Tá claro? Quando uma nação é selvagem, ela tem que ser dominada por uma nação civilizada, tem que ser educada, civilizada e ensinada a religião verdadeira. Tá claro? Na Índia, a Índia hoje é independente. Tá claro? Escutem só, isso aqui eu li, acho que são 50 anos atrás, eu li uma reportagem na Índia. Um repórter andando na rua numa cidade lá da Índia, aí cai um dedo em cima dele, um dedo humano. Um dedo humano, ele se limpa todo. Quem foi o colega disse, não é nada, é das torres de silêncio. Que tem uma seita lá que proíbe enterrar os mortos. Então eles fazem torres circulares, sem volta, desce os cadáveres e tem que ficar no chão. Aí os urubus ficam tudo amontoado em cima dos muros da torre e vão comer gente. Às vezes pegam um dedo e levam embora. E bombardeiam o frente qualquer. Cai um pedacinho, uma migalha de dedo, cai lá em cima dos transeuntes. Ele contava que viu, por exemplo, uma criança sem os olhos, cega. Falei, sabe como ficou cega? Falei, não, a mãe arrancou os olhos quando nasceu. Não sabia? Não. Eles arrancam os olhos, ou então cortam os braços acertando da criança. Para ser obrigado a viver de morte. Porque se vai trabalhar não tem emprego. Sendo assim, aleijada ou cega, tem mais chance de viver. A vida humana na Índia, em média, há 50 anos atrás, 27 anos. Eles tinham 2 bilhões de ratos sagrados, que não podia matar, que eram deuses. Esses ratos comiam 10% do trigo e da comida que os Estados Unidos mandavam. Cada 10 navios, eles comiam um navio, os ratos. Mas não podia matar os ratos. Eles têm milhões de macacos sagrados. Então na Índia não pode ter cada macaco do seu galho. Já tem 10. Cada galho já tem 10 empurradores. Então fulano estava num ônibus, para o ônibus.
Desce todo mundo por quê? Está passando uma cobra na estrada. Então o motorista fala que não pode matar cobra. Desce todo mundo adora cobra, etc. O número de mortos envenenados por veneno de soda, claro, é uma coisa imensa, né? Porque é proibido matar as cobras. Claro. Está entendendo? Eles têm gado de chega. O gado hindu não é bom, é gado leinoso, cebu, etc. Mas tem uma quantidade enorme que não pode matar, porque a vaca é sagrada. Então as vacas têm direito de invadir todas as plantações com minha vontade. As vacas invadem a cidade, atravessam a Via Paulista, para o trânsito, um espera a vacalhada passar inteira. Tá claro? Perde-se um tempo enorme, porque não pode tocar na vaca. Tá claro? Quer dizer, a solução para a Índia era missões católicas, dizendo que Deus é o criador da vaca, e churrascaria para fazer o raca no espelho. Primeiro ensina o catolicismo. Segundo, fazer um bem no espelho. Claro. Tá certo? Muito bem. Então as nações não são iguais. Tem que haver colônias. O anticolonialismo é um absurdo. Claro. Tudo bem? Do ponto de vista filosófico, o que é o liberalismo? Filosofia do liberalismo é o subjetivismo do idealismo alemão. O idealismo não é uma filosofia que tem ideais, não tem nada com ideais. O idealismo é uma filosofia que diz que a ideia produz o real. O idealismo afirma que a ideia produz o real. Tudo que não é, tudo que existe materialmente é ilusão. Não existe a realidade. Matrix é um filme, né? Não existe a realidade. Então, vem uma jamanta contra nós. É uma ilusão. É a ideia que diz o mundo. O Benedetto Croce, que é um filósofo liberal italiano, então dizia: os fenômenos físicos são inexistentes. Tá certo? A arte é real, existente, porque não é física. Tudo que é físico não existe. Ó, é coisinha de hospício. Pinel. Tá claro? Quando ao mesmo tempo eles defendem a razão? Pois é, defendem a razão. Eles acabam. Então você tem uma contradição. Para alguns só existe a matéria. Claro? Para outros só existe a ideia. Os que dizem que só existe a ideia são de nós. Os que dizem que só existe a matéria são os materialistas. Claro? Bem, então, o idealismo é gnóstico. Foi fundado por Kant, depois Fichte, Schelling e Hegel. Claro? Esses filósofos afirmavam: quando eu tenho ideia disso aqui, eu inventei isso. A caneta não existe. Eu penso caneta e ela passa a existir. Vocês não existem. Eu imaginei vocês, então vocês passaram a existir. É minha ideia que inventou vocês, que inventou o Brasil, que inventou o mundo. Mas nem o mundo, nem o Brasil, nem vocês existem. É tudo um sonho da minha ideia. A realidade não tem poucos de loucos. É aquele cara que eu penso, logo existe. É bem daí. Eu fui comprar hoje um presente para a Ivone, comprei um livro que ela já tinha, foi agora trocar de mão. Mas um livro sensacional sobre Fernando Pessoa, a ligação dele com o Aleister Crowley. Na parte 450 anos, diz lá: Deus não existe. Nós somos informes. O mundo é uma coisa que Deus sonhou. O mundo é vazio. E Deus que sonhou o mundo não existe também. É uma coisa de louco. E nega o ser. Nega o ser. Essa coisa que ficou famosa da lei da atração, não é a mesma coisa, né? Eles falam da lei da atração. A lei da atração existe, por exemplo.
Essa aqui, por que cai? Porque a matéria da Terra atrai essa matéria. Tudo que é partido se atrai. Então, por uma grande matéria, traz uma pequena matéria. Ah, sim, mas o que ele está falando é outra lei da atração, é um livro mais ou menos de autoajuda que foi lançado agora, de pensamento positivo. Ah, não conheço. Mas a lei da atração existe. Por exemplo, eu sou de caráter nervoso. Não, colérico, não. Se eu entro numa classe, os alunos coléricos gostam de mim na hora. Os que não são coléricos me detestam. Eu sou emotivo. Os não emotivos me detestam. O emotivo não entende os não emotivos. E os não emotivos não entendem os emotivos. Então, todos parecidos se atraem. Periquito gosta de bicho. Urubu de urubu. Tá certo não? Ladrão de estado. Tudo que é parecido se atrai. Tudo bem? Então a lei da atração existe, mas não deve ser desse livro aí. Mas esse livro diz que a atração é se você deseja uma coisa muito forte, você vai conseguir ela. Mais ou menos assim. Não é? Isso é uma bobagem completa. É o pensamento positivo quando você fala. Isso, exatamente. É uma bobagem colossal. O Fernando Henrique tinha num campeonato mundial, ele era presidente, não me lembro qual foi o campeonato lá. Ele defendia o carro. Ele que era marxista e materialista. Vou fazer pensamento positivo, todo mundo pensa, gol, 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 vai sair o gol, todo mundo junto, gol, gol do Brasil. Imagina todo mundo pensando a bola aí. Se fosse assim, o Brasil tinha inventado a picareta automática. Todo mundo sabe que a picareta era como se meter sozinho. É uma tolice monumental. Era Mega Sena, então. E esse livro aí, que você citou, ele tem um filme também. E o filme, assim, tem umas cenas que citam, assim, de maneira velada, coisas do Hermes Trismegisto. Por exemplo, o faraó que arrebenta a tábua das esmeraldas, umas coisas assim. Um monte de... Muito bem. Então, o idealismo diz que a ideia produz o real. É falso. Então, o que o eu acho, o que o eu acha, isso passa a ser. Se eu achar que isso aqui é elefante, eu posso montar em cima, ele fica uma trombinha, ó, e ele me carrega nas costas. Se eu achar que você é de coco, posso começar a lamber. Onde que é? No hospício. O hospício é exatamente. A Revolução Francesa liberalista transformou o mundo no hospício. E cada um tem sua ideia. Não existe mais a verdade. Então não há verdade. Não existe a verdade. Então, esse aqui é um relincho. Essa frase é um relincho. Tá certo? Que o professor dizia para um aluno, meus narizes é verdade. A verdade não existe. Então, ensina um garoto a levantar a mão e falar para o professor. Professor, quer dizer que você está falando mentira? Ou você está falando a verdade? Mas então existe. Porque essa frase ou é certa, ou isto é certo, ou é falso. Se é certo, está aí a única verdade. Se é falso, então a verdade existe. Dos dois lados a verdade existe. Claro. Alguém entendeu? Se isso é certo, está aí a única verdade que devemos acreditar, que a verdade não existe. Mas ela está então aí. Se ela é falsa, então a verdade existe. Claro? Esse é um dilema biscornuto, é feito por Santo Tomás. Ou então, eu ensinei o garoto só pegar o fulano na arapuca. Né? Quer dizer que você está falando mentira? Se não existe a verdade, ele está falando mentira. Claro? A verdade existe. O que é a verdade? A verdade é a correspondência entre a ideia e o objeto. Eu falei para você isso, né? Toma nota aí. Verdade é a correspondência entre ideia e objeto. Então, a ideia corresponde ao objeto. A nossa inteligência, isso aqui é a verdade. A nossa inteligência é como uma máquina fotográfica. Que passa sua chave do braço. Não me deu sapato. Porque essa aqui é a chave. A inteligência dele fotografa a chave como eu.
ele passa a chave. Certo? Pois nós podemos conversar. Tá claro? Então, a fotografia do objeto feita pela inteligência, a fotografia chama-se ideia. Essa fotografia é uma só. Então a verdade é uma. Tá certo? É uma só. Tá claro? Todos nós vamos ver isso aqui com uma cadeira giratória, que é uma espécie de parafuso que ela gira em torno, um eixo. Certo? Todo mundo vê a lâmpada como lâmpada. Tá claro? Você vai ao restaurante, você pede feijoada, se trouxer macarrão, você diz, não, feijoada. Fala, para mim isso é feijoada. Mas eu pedi feijoada. Para mim, macarrão é feijoada. E tem os bichos. Todo mundo sabe que é o real. Tá claro? Então, a verdade é uma só. Além disso, além de ser uma só, a verdade é universal. O que é universal? No tempo e no espaço é a mesma. Então, no tempo, 1 mais 1, quanto que era 20 anos atrás? 1 mais 1? E é 200 anos. E daqui 500 anos. Então, isso nunca vai mudar. E no espaço, quanto que é 1 mais 1 aqui? Quanto que é 1 mais 1? 2. Na Argentina? 2. E no Japão? 2. Na Holanda? 2. Em Israel, um pouco mais, eu juro. Mas toda parte mais 1 sai 2. Certo? Então, se a verdade é uma só e ela é universal, então nós temos que a verdade, além disso, a verdade nunca muda, é imutável. Imutável. Então, o que é sempre, em todo lugar. Certo? Se a verdade é uma só, no tempo e no espaço, ela nunca muda. Então, o quadrado da hipotenusa são outros quadrados carteiros. Sempre foi, vai ser sempre. A sulfúrica corrosivo, sempre. Está claro? Não? Junta 3 fios, vai dar uma explosão. Está claro? Não? Não tem, vai dar um curto-circuito. Está vendo? Depois a verdade é objetiva. A verdade é objetiva. O que quer dizer? Não é a ideia que produz o objeto. É o objeto que produz a ideia. Assim, não é a máquina fotográfica que produz o camelo, mas o camelo produz a fotografia na máquina. Claro? É o objeto que produz a ideia. Certo? A verdade é objetiva. Para o liberalismo, a verdade é subjetiva. E por isso ele é bom. Tá certo? Daí, se a verdade é subjetiva, cada um teria a sua verdade. Cada um tem a sua moral. É o que diz hoje para estar no ar. A igreja não impõe uma moral. Cada um pode ter a sua moral. Então, para mim, é pecado comer a orelha do outro. Tá claro? Para um canibal, uma coisa muito gostosa. Tá claro? Dá uma lavadinha. Tem um canibal, todo canibal. Que horror. Tá claro? Tudo bem, não? Então, cada um tem sua verdade, cada um tem sua moral, cada um tem sua beleza. Falso. As pessoas confundem gosto com beleza. Tá claro, não? Então, o gosto é pessoal. A beleza é universal. Tá claro, não? O gosto é pessoal, mas pode ser mau gosto. Tá claro, não? Você não gosta de comer olho de macaco. Põe uma colher assim, a boca. Horroroso. Olho de cabra que deram pro Dom Lefebvre, né? Comeu um, mas ele gostou, trouxeram mais um olho e uma colher. Ele comeu e desmaiou, né? Muito esforço. Claro. Na África, usavam oferecer serva de macaquinho, né? Nos aviões. Corta a cabeça do macaquinho, pega uma colher, passa no saguizinho lá. É horrível, né? Eu não como. Eles gostam muito. Mau gosto. Tá claro, não? O gosto é variado. Nós podemos ter gostos pessoais, desde que seja um gosto correto. Assim, eu posso gostar mais de feijoada do que de macarronada, mais de camarão do que de salsicha. Cada um tem um gosto. Mas eu não posso dizer que
gororoba misturado com lama e sujeira é melhor do que camarão à baiana. Tá? Claro. Tá vendo? É um absurdo. O gosto vem de educação. A gente pode educar o gosto. O gosto se prepara e se desenvolve. Então, na guerra, os nazistas, para matar os oficiais alemães, quando eles saíam do castelo, eles pegavam um quadro e deixavam o quadro todo. Nem o soldado arrumava. O soldado deixava e arrumava. Mas ele tinha posto atrás uma bomba. Quando arrumava o quadro direito, explodia a bomba, matava o oficial. Porque o oficial tinha bom gosto. O soldado faz o quadro todo, não. Era uma malandragem. Tá certo? Quem tem gosto percebe o erro das cores. Por exemplo, esse quadro aqui não está na mesma altura que o outro. Isso é elevado. Aqui está mais baixo. Fica feio. Quando a pessoa tem bom gosto, ela calcula todas as distâncias. É uma questão de hábito. Claro. A mesma coisa para os sons, para o paladar, para o tato. Gosto se desenvolve. Então, entre gostar de Handel ou de Mozart, é livre. Mas a gente gostar de Handel e apanhei de cavaquinho, eu gosto de uma mula preta de 7 palmos de altura. Oi, lá, lá. É mau gosto. Tá entendendo? É um absurdo. Tá entendendo? Então, toda criança nasce com bom gosto. Porque o bom gosto vem da proporção entre a música, a escultura e a pintura e as proporções que tem no corpo humano. A criança, ela nasce com todos os relógios biológicos bem calculadinhos. Então ela come de tanto em tanto tempo, ela sabe, ela dorme de tanto em tanto tempo. Tá claro? E toda a natureza dela é feita em proporção à realidade. Se começa a mãe tocar para a criança rock, começa a danificar a proporção auditiva dela. Ela vai ter mau gosto. Claro? Até as vacas têm bom gosto. Se toca rock num estábulo, as vacas não dão leite. Se toca Vivaldi, elas dão leite. Curioso, não? Pois é, está tudo provado. Até nos animais, as proporções atuam. Então, a beleza é objetiva e o gosto também é. Só que o gosto pode ser mal educado ou educado. A pessoa que tem o gosto mal educado vai ter mau gosto. Claro? Então a pessoa vai se vestir mal, vai gostar de quadros feios, vai fazer música horrível. Ela não sabe escolher uma coisa que é boa, mas... Claro? Vai gostar de surrealismo? Só se a pessoa se corrompe muito. Só muito. Certo? Eu sei disso porque eu comecei, quando era pequeno, não tinha bom gosto, ninguém. Então eu gostava de corais. Eu não sabia por que era. Eu gostava de corais. Depois, meus pais, eles gostavam de ópera. Então tocavam ópera e eu só gostava dos corais. Então o coral Trovatore, uma beleza. Era uma coisa infantil, estava errado já o Trovatore, mas eu gostava. Gostava da marcha triunfal da ira. É uma palhaçada, porque é uma marcha de tenor fazer um farol. Não é uma marcha de guerra, é uma marcha. O italiano ouvindo essa música, ele fica na guerra um grande tenor, e no teatro ele fica um grande guerreiro. Porque eles correram em todas as guerras. Porque para eles a marcha é só de triunfo, não de sofrimento. Então, desde que tocaram ópera na Itália, a Itália só correu na guerra. Claro. Ela queria o triunfo. Essa não. Essa não dá.
Pois o hino do Japão, extremamente bonito. Mas só fala de tristeza e de morte. De morrer e sofrer por um grande ideal. É um hino lindíssimo. O hino de Israel, espetacular. Lá. O hino americano, uma palhaçada. O hino italiano, uma palhaçada completa. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza. Giovinezza, giovinezza. Uma palhaçada, pipoca explodindo na panela. Oh, uma coisa ridícula. É claro? Então, eu não sei como falar. Que eu tinha criança tem bom gosto. À medida que fui me corrompendo, fui gostando de coisas ruins. Começou gostando de música de ópera, depois passou para música sentimental, depois para músicas piores, e até gostar de música satânica. Então, você me diz que música que você gosta, eu te digo que pegar você comete. Você não tem a menor dúvida. Dá para saber. Eu não gosto de tal música, sei que pecado ele comete. Isso não tem a menor dúvida. À medida que a alma vai melhorando na prática da lei de Deus, ela vai tendo maior gosto, porque ela compreende a relação entre beleza e verdade, beleza e virtude. Tá? Então é uma questão de cultivo. Tá certo? Quando corrompemos, nós gostamos do que é feio. Tá? O que é feio. Então, vamos continuar. Então não existe a verdade, não existe o bem, não existe a beleza. É tudo subjetivo. Para o liberalismo, certo? Deve haver liberdade completa. Se cada um tem a sua verdade, ninguém pode ensinar a verdade para outro. Cada um segue a verdade que inventar. Não pode pôr verdade para ninguém. Então tem liberdade de todas as coisas. Tem liberdade de religião, liberdade de imprensa, liberdade de ensino, liberdade de comércio. Então tem liberdade de religião, liberdade de imprensa, liberdade de ensino, liberdade de comércio, liberdade de expressão, vale tudo. Então, o que eles entendem por liberdade? A palavra liberdade tem vários sentidos. Por exemplo, eu tenho liberdade física para andar na aula, para poder ensinar melhor. Vocês agora têm uma liberdade física tolhida. Claro que pode se levantar ao banheiro, ou pegar um copo d'água à vontade. Porém, normalmente fico sentado. Certo? Eu tenho liberdade para falar o que eu quero. O aluno tem que levantar a mão, perguntar alguma coisa certa ou não. Então a liberdade física pode ser tolhida. Então o grande tem a liberdade física tolhida, foram presos. Certo? Então a liberdade pode ser física. A liberdade pode ser física, pode ser liberdade psicológica. A liberdade psicológica é chamada também livre-arbítrio, que é a capacidade que o homem tem de escolher entre dois bens. Não escolher o mal. Escolher um bem ou outro bem. Então, foi o que tem de liberdade. Para casar ou ficar solteiro. Para ser engenheiro ou advogado. Para ser comerciante ou para ser qualquer coisa. Tá claro? Para casar com Josefina ou com Benedita. Isso é livre. Tá claro? Nós não temos liberdade para escolher entre a virtude e o crime. Não. Isso é proibido. Se você escolher o crime, você é preso. Certo? Então, a liberdade psicológica, o pessoal pensa que é escolher entre o bem e o mal. Não. É escolher entre bem maior e bem menor. Quando se põe uma ordem errada, é pecado. Por exemplo, roubar. Roubar. O ladrão rouba o quê? Rouba riqueza, não é? Riqueza. Se ela quer um bem, dinheiro é um bem? Sim. É um bem. Só que ele coloca o bem menor, o dinheiro, acima do bem maior, que é a justiça. Que é o bem maior. Isso é pecado. Roubar e colocar o bem menor acima do bem maior. Isso é pecado. Certo? Todo pecado é uma inversão dos bens. Tá claro? Tudo bem? Há bens que são nossos livros de escolher. Eu posso ser padre ou professor. Isso é livre.
Claro. Mas se inverter a ordem, não posso. Se eu inverto a ordem, eu pequei. Certo? Além disso, nós temos a liberdade moral. Liberdade moral que eles aplicam aqui, olha. E isso que é a liberdade moral. O que é a liberdade moral? Então, toma nota. A liberdade moral é a capacidade dos seres racionais. Então, o Lula não tem isso. Tá certo? É a capacidade dos seres racionais, tá certo? De escolher um meio, entre outros, para alcançar um fim. Isso que é liberdade moral. Então, liberdade moral é a capacidade do ser racional de escolher um meio, entre outros, para chegar numa finalidade. Certo? Então, eu vou dar um exemplo. Eu quero ir daqui para o Paraíso, aí, esse bairro que tem aqui, certo? Não, coisa paulista. Não tem o Paraíso lá? Estação Paraíso. Eu posso escolher qualquer meio para ir para a Estação Paraíso. Posso ir a pé, posso ir de bicicleta, posso ir de motocicleta, posso ir de ônibus, posso ir de táxi, posso ir de carro, posso ir de helicóptero, tá certo? Posso ir lamber no chão, tá? Posso ir de outros meios. Se eu quero ir para o Paraíso, não posso pegar um ônibus para o Alto de Pirâmide. Porque o ônibus do Alto de Pirâmide não me leva para o Paraíso. Eu escolhendo um fim, o meu fim, ir para o Paraíso, elimina todos os meios que afastam desse fim. Claro não? Então a liberdade moral não é absoluta. O fim condiciona os meios. Eu quero estudar numa faculdade, não sei qual. Minha liberdade é muito ampla. Se eu quero estudar numa faculdade, mas não sei qual, eu posso ir em qualquer faculdade. Faculdade de Direito, de Economia, de Finanças, de Relações Exteriores, de História, de Geografia, de Ciências, de Química, de Física, de Engenharia, de Matemática, de qualquer coisa. De corte e costura, posso ir em qualquer faculdade. Certo ou não? Se eu escolhi faculdade de Química, eliminei todas as outras faculdades. Diminuiu a minha liberdade. Agora eu quero escolher uma faculdade de Química em São Paulo. Eliminei as faculdades de Química de todo mundo. Eu quero estudar faculdade de Química Orgânica. Eliminei todas as faculdades de Química Inorgânica. Tá claro? Eu quero estudar Química Orgânica nos peixes. Eliminei a Química de todos os outros. Tá claro não? Quanto mais eu preciso fim, mais liberdade. Certo? Tudo bem, né? Então a liberdade não é absoluta. Escolhi um meio, se elimina os fins. Se elimina os outros. Eu quero ir de São Paulo ao Rio. Eu posso ir a pé, de ônibus, de trem, de avião, de helicóptero, como quiser. Não posso pegar um ônibus de Curitiba. Eu tenho a possibilidade, mas não tenho direito. Certo? O fim condiciona os meios. Certo? Então, a liberdade moral não é absoluta. Eu escolhendo um fim, tenho que pegar os meios que levam para aquele fim. Qual é o fim do homem? O fim do homem é Deus. O fim do homem é Deus. Portanto, nós podemos escolher qualquer meio que leve para Deus. Eu posso ir para Deus sendo frade, até padre. Pode ser. Pode ser advogado, é perigoso, mas enfim. Jornalista, posso ser professor, posso ser agricultor, posso ser engenheiro, posso ser comerciante. Qualquer profissão me leva para Deus. Não posso ser traficante de drogas, não leva para Deus. Não posso ser explorador de mulheres, porque isso não leva para Deus. Não posso vender cocaína, isso não leva para Deus. Está claro? Não posso ser maçom, não leva para Deus. Está claro ou não? Deu para entender isso? Então, por isso, eu não posso escolher qualquer religião. Está claro? Todas as religiões se ficaram para o paraíso, para enganar. Só uma era para o paraíso, as outras eram para a Barra Funda. Tá claro, não? Se eu pegar o ônibus para a Barra Funda, eu chego no paraíso. Certo? Se eu pego o protestantismo, eu vou para o inferno. Se eu pego o espiritismo, eu vou para o inferno. Tá claro?
Porque só uma religião é verdadeira. Se eu quero ir para Deus, tem que escolher a religião verdadeira. Não há liberdade de religião. Tá certo? Eu não posso forçar ninguém a ser católico. Isso não pode. Mas não posso permitir que se ensine uma religião falsa. Eu dou sempre um exemplo bem fácil. Eu já dei para você. Se um professor de química ensina no colégio que ácido sulfúrico vai ser hepatose, claro. Tá claro? Se ensina isso, morre em 14 anos, porque está provado cientificamente. Quem toma ácido sulfúrico não tosse mais. E é verdade. Tomou ácido sulfúrico não tosse nunca mais. Dá uma tossirinha só e acabou. A polícia prende ele. Porque ele está matando as crianças. Ora, alguém que ensine o protestantismo para as crianças está levando as pessoas pior do que tomar ácido sulfúrico. Leva para o inferno. Porque quem ensina que ácido sulfúrico faz bem, só faz um buraquinho na garganta da pessoa. Mas quem ensina que a religião vai para o inferno, põe a pessoa no buracão. Então, pode ensinar protestante. Também não pode, a imprensa não pode haver liberdade. A imprensa é obrigada a dizer a verdade. A liberdade de imprensa é coisa nenhuma. Porque eles não acreditam que existe a verdade e pode publicar o que for. Não pode. Claro? A imprensa não pode ter liberdade. Liberdade de ensino, não pode. Pode ensinar só a verdade. Eu botei aqui de uma colégio, tinha uma professora no tempo do Covas, que ensinava inglês com pornografia. Só ensinava inglês com palavrões. E praticava pornografia em aula, explicando os termos em inglês. Foi denunciado e Covas admitiu. Ela recorreu para a justiça, foi restabelecida com o professor. Porque a liberdade do ensino. Ela podia ensinar inglês com pornografia. Método dela. É um absurdo, é claro. Também o comércio. O comércio é livre? Totalmente não. Não. Pode vender cocaína? Pode vender maconha? Não. Certo? Expressão também não. Eu tenho que ter liberdade de exprimir aquilo que é certo e não exprimir o que é errado. Está claro? Não? Tudo bem? Até aqui tudo bem? Ótimo. Depois de falar das liberdades, toda a democracia moderna se baseia na igualdade e liberdade. A igualdade de direitos e a liberdade vão dar origem à democracia liberal. Que é o doce regime que nós vivemos. Claro, não. Só falta fraternidade, hein? É o doce regime que nós vivemos, essa porcaria total. Certo? Bom, eu teria que tratar depois da bondade do homem. Eu já falei outro dia aqui do Tarzan, não falei? Falei, né? Então, eles dizem que pode ter essa liberdade completa porque o homem é bom. O homem não tem tendência para o mal. Isso é um absurdo. O aluno tem tendência a colar. O aluno que sabe tudo. Ele pelo menos dá uma periscopiada sobre o lombo da prova dos espíritos. Só para confirmar. Entendeu? Espanhol. Espanhol é absurdo, né, bicho? Dois espanhóis de boca da paz. O professor Velho sempre conta as minhas piadas. Eu já contei isso para hoje. Então, dois espanhóis do Banco da Paz, aquele sol da Espanha tremendo, 50 graus na sombra, né? Dois lá saíram assim. Aí o filho da igreja toca, bam, bam. O fala, que hora sonaram? La una. Pero sonó dos veces. Sim, para confirmar. Você conhece o espanhol deitado na praia? É o espanhol deitado na praia. Tá dormindo lá, tem um marzinho assim, com medo, né? Se mexer nele, vem uma ondinha assim, pega no pé dele. Ele dá uma acordada, puxa o pé, aí vem o mar, mexe nele de novo. Aí ele fica mais agarrado, vem a terceira vez. Se não fuera por la Marina de Espanha, te engoliria um trago. Engoliu o mar inteiro de um trago só. Então, tem que falar da bondade do homem, já falei do Tarzan, tem que falar aí. Depois, o poder do povo, acho que também já falei isso, né? Dá mais ou menos isso. Na próxima vez eu darei então, as revoluções de 20, 30 e 48. Tá claro? Então, são todas marcadas com data fixa. Porque foram organizadas internacionalmente. Teve em 20 a Revolução na Espanha, o Grito de Diego, Revolução em Lisboa, tá claro? Depois a Revolução aqui em 21, 22. Depois teve a Revolução de 30
em Paris, na Bélgica, em Viena, em Varsóvia, em todos, na Itália por todo lado, depois em 48 a Revolução toda parte, depois em 70. Tudo fundado na cruzada.